Olá, a paz de Jesus. Que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família e que todos os lugares onde você for, onde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom podemos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. Hoje gostaria de falar de uma pessoa muito importante na vida do catolicismo, que é o Papa. E quem é o Papa? Se formos dar uma resposta pastoral, ele é o pastor da igreja. Veja, como nós podemos entender que existe no catolicismo uma pessoa tão importante que esteja à frente de todos os católicos do mundo inteiro? De onde que vem isso na Bíblia? Bem, para podermos entender essa questão, é preciso voltar lá atrás no tempo nas Sagradas Escrituras, quando vamos falar dos patriarcas. Entre eles, os mais importantes, Abraão, Isaac e Jacó. Bem, com certeza, dentre eles, o que mais se destaca é o patriarca Abraão. Com certeza você já deve ter ouvido falar da história dele. E acontece que Abraão, ele como um patriarca, o que significa este chamado de Abraão? Ele, como patriarca, ele era um líder não somente da sua família, né? Mas das famílias que estavam com ele. Compreende? Então, assim, o patriarca, ele determinava, pelo seu entendimento, as leis civis e espirituais de todos aqueles que seguiam ele. Era muito importante a pessoa do patriarca, era com ele que Deus se comunicava para que aquele povo tivesse as orientações da vontade divina. Compreende? Então, Deus chama Abraão, que sai da terra de Ur, dos caldeus, e vai para a terra que depois, lá com Moisés, vai se chamar a terra onde se tem leite e mel. Bem, acontece que Abraão, como patriarca, cuidou de sua família, de um grupo de famílias que estava nascendo, se formando ali o povo de Deus. Esse mesmo povo acabou, através de José, indo para o Egito e com o tempo acabou sendo escravizado pelo faraó. E através de Moisés, Deus tirou esse povo da escravidão. Então, nós poderíamos dizer que Moisés foi muito mais que um patriarca, porque ele cuidava de um povo numeroso. Como Abraão cuidava de um grupo de famílias, quer dizer, tinha um certo número limitado, não eram muitas famílias, com Moisés era diferente. Era um povo inteiro. Compreende? De tal forma que com Moisés acontece uma coisa interessante. Ele acaba escolhendo anciões que vão ajudá-lo na administração deste povo, tanto nas questões civis como nas questões espirituais. Compreende? Bem, rodando um pouco mais para frente no tempo, a gente chega na época dos reis. E os reis governavam o povo da forma civil. Talvez o que seja mais conhecido na história bíblica seja Davi. E junto com os reis tinham os profetas, né? Então, enquanto os reis, como no caso Davi, por exemplo, comandava de uma maneira civil, militar o povo, os profetas davam aquelas orientações espirituais. Então, você consegue perceber o processo? Nós tínhamos no começo Abraão, que cuidava de um conjunto de famílias. Ele era um patriarca, o pai
desse povo que Deus estava começando a formar. Depois, esse mesmo povo, de uma maneira muito mais numerosa, é cuidado por Moisés, que, escolhendo anciões, acabavam por organizar esse povo de uma maneira civil e também religiosa. E mais para frente na história, nós tínhamos os reis, que, assim como Davi, tinham o auxílio dos profetas, que o ajudavam na administração civil, para cuidar das leis que aquele povo deveria seguir, mas também da forma espiritual, que era por meio da orientação dos profetas. Então você percebe que o povo de Deus sempre teve uma liderança à frente, alguém que o congregava, que unia num só povo, numa só fé. Assim também, quando Jesus veio, o Filho de Deus, ele, no plano inicial, o que aconteceria? Israel deveria acolher o Messias e a partir de Israel, do povo judeu, o mundo ser evangelizado. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Israel não acolheu Jesus como o seu Messias. Então, Jesus dá início a uma coisa muito importante para todos nós: a igreja. Com Pedro, Jesus vai fazer uma promessa que sobre ele edificaria a igreja. Veja, Pedro não é, como muitos falam por aí, o fundador da igreja. Quem fundou a igreja foi Jesus. E como isso aconteceu? É muito curioso isso, porque a maioria das pessoas não entendem como surgiu a igreja. E eu gostaria agora de tocar nesse assunto de uma maneira muito cuidadosa. Você se lembra que quando Deus criou Adão, Adão se sentiu só e Deus fez a mulher a partir dele? Então Deus mandou um sono profundo sobre Adão e do seu lado tirou-lhe uma costela e dela, daquele lado aberto de Adão, Deus fez a mulher. Bem, assim como do lado de Adão adormecido Deus fez a mulher, do lado de Cristo adormecido na cruz, lembra o soldado quando transpassou o lado de Jesus, que desceu sangue e água, a fonte da misericórdia? Ali naquele momento nasceu a igreja. Então aquela promessa que Jesus tinha feito sobre Pedro, agora nós tínhamos a igreja ali, nascida do Cristo adormecido na cruz. Mas veja, a igreja só se tornou militante, quer dizer, a ação evangelizadora só aconteceu após a promessa da vinda do Espírito Santo. Momento muito importante em Pentecostes. Então, analise bem. A promessa sobre Pedro de edificar a igreja. A igreja nascida no momento da morte do Senhor na cruz. E depois a igreja militante que evangeliza, que anuncia a partir de Pentecostes. Então, São Pedro, ele vai ser essa pessoa que vai estar no centro de tudo o que envolveu o nascimento da igreja. A promessa da igreja de Jesus estava sobre Pedro. Você pode ver que em determinado momento o nome de Pedro sempre aparece primeiro na lista dos apóstolos de Jesus. E isso é preciso entender uma coisa também muito importante aí. Na vida pública de Jesus, ele teve muitos discípulos, muitas pessoas seguiam Jesus. Dessas pessoas, os evangelhos narram que Jesus tinha 72 discípulos. Destes 72, Jesus escolheu 12 para que fossem seus apóstolos, quer dizer, enviados a anunciar a boa nova, o evangelho.
Acontece que Jesus sabia que depois que ele voltasse para o Pai, alguém teria que ficar no lugar dele. A igreja tinha que ter um líder, tem que ter um pastor. Todo rebanho tem que ter o seu pastor. E não era diferente. Assim como os patriarcas, né? No caso, o povo lá no começo tinha Abraão. Depois o povo tinha Moisés. Depois o povo tinha Davi. Depois, na época dos evangelhos, né? Jesus, o bom pastor, estava com eles. Era o seu líder, mas Jesus voltou para o Pai. Alguém precisava ficar no lugar responsável pela igreja que ele nos deixou. Então, o que acontece? Jesus começa em determinados momentos dos evangelhos, eu gostaria que você percebesse isso quando você lesse os evangelhos. Jesus toma parte Pedro, João e Tiago. Jesus estava experimentando eles para ver quem ficaria na liderança da igreja. E eu acho que o momento mais importante que eles tiveram com Jesus foi na transfiguração. Por quê? Porque ali Jesus manifestou a sua glória. Jesus manifestou a sua divindade. Jesus não era somente um profeta, não era somente uma pessoa que Deus tinha enviado para anunciar a verdade da fé. Ele era o próprio Deus encarnado. Ele não veio somente nos libertar da escravidão humana, veio nos libertar da escravidão espiritual. Que escravidão? Do pecado. Então, Pedro, João e Tiago ali sobre o monte contemplaram Jesus em sua aparência divina. Ele se transfigurou. A glória de Deus se manifestou diante deles. E olha, isso foi muito importante. Por quê? Quando Moisés, lá sobre a montanha, contemplou um pouco de Deus, quando ele desceu, o seu rosto estava translúcido, brotava a luz do rosto de Moisés. Olha que coisa impressionante. E aqueles 3 apóstolos ali sobre o monte com Jesus contemplaram a glória de Deus. Você percebe? Bem, acontece que após a ressurreição de Jesus, Jesus já tem a sua decisão tomada, que é o que nós vamos ler agora. Eu gostaria de convidar você a pegar a sua palavra no Evangelho do nosso amigo João, no capítulo 21. Nós vamos começar ali no versículo 15, que vai nos dizer assim: Quando acabaram de comer, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste por ter lhe perguntado 3 vezes: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por esta palavra. Veja, está muito claro aqui para nós que Jesus deixou Pedro à frente da igreja. Apacenta os meus cordeiros. Veja, eles estavam comendo, os apóstolos eles estavam reunidos com Jesus. Siga a história do capítulo 21 aqui do Evangelho de João. Você vai ver a situação lá da barca, que eles pescaram a noite inteira. Jesus aparece na praia. E aí, eles chegam até a praia. Jesus já tinha preparado um peixe ali para eles, estavam comendo. E Jesus toma Pedro ali e faz essa declaração de amor 3 vezes. Por quê? Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Veja,
que significa este momento aí? Mais que uma direção espiritual. Momento de cura do coração de Pedro. Foi doloroso para Jesus ter ouvido Pedro o negá-lo 3 vezes? Com certeza. Mas com certeza foi reconfortante ouvir de Pedro 3 vezes: Senhor, eu te amo. Tu sabes tudo, Senhor. Não tinha como Pedro esconder o amor que ele tinha por Jesus, porque Jesus nos conhece por dentro. Nada é oculto a Deus. Então Pedro faz essa profissão de fé, essa declaração de amor, e se torna o pastor da igreja, a igreja que Jesus constituiu com sua morte na cruz. Então aquela promessa de Jesus sobre Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, vai muito mais além do que nós podemos pensar. Algumas pessoas dizem assim, mas por que a igreja é em Roma? Olha, a sede da igreja já foi em Jerusalém, foi em outros lugares, mas por que ficou em Roma? Justamente o lugar onde os cristãos eram mais perseguidos pelos romanos, pelo imperador. É que Jesus deixou a cargo de Pedro essa liderança, e Pedro, na sua vida de evangelização, acaba se dirigindo para Roma. Só que por causa das coisas que ali aconteceram, Pedro resolve ir embora. Evangelizar em outro lugar, ali para ele. Só que no momento que ele está indo embora, conta a tradição da igreja. Veja, perceba isso, a importância desse momento. Pedro tem uma visão de Jesus carregando a cruz de volta para Roma. Então o que acontece? Pedro entendeu que Jesus queria que o ministério dele se desse ali em Roma. E foi ali que Pedro entregou a sua vida. A paixão de Pedro foi em Roma. E conta também a tradição que, por causa do amor a Jesus, Pedro não aceitou ser crucificado como os outros demais. Pediu para que fosse crucificado de ponta cabeça. Dizia, eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Olha que palavras, ele não fugiu da morte, ele não fugiu do martírio, ele se entregou, assim como Jesus havia se entregado. Por amor dessa boa nova do Evangelho, ele se tornou pastor da igreja. E é claro que depois dele a igreja não poderia ficar sem um pastor. Outros foram sucedendo esse ministério de pastor do rebanho, ou seja, de pastorear todos os fiéis da igreja, ser um centro de unidade. Não é que o Papa, ele seja um bispo maior que os outros, não, ele é um bispo como os outros, só que a ele cabe o pastoreio do rebanho da igreja, até que o Supremo Pastor retorne e retornará em glória. E aí então seremos um só rebanho, com um único pastor. Amém? E que essas palavras possam trazer paz ao seu coração. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.